Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista de número 1000, já está aqui na bancada do primeiro jornal o Dr. José Roberto Pereira, advogado, radialista por muitos anos. Enfim, satisfação em ter José Roberto Pereira aqui na nossa bancada. Bom dia, Zé, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, André, nosso sempre querido Lorival Panhose. Uma alegria estar aqui, vivendo esse momento especial aqui na Prever FM. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Lembrando o seguinte, nós convidamos por diversas vezes, né, até por questão de agenda, mas daí quando a gente fala assim, olha, tá chegando a edição número 1000 de entrevistas, né? Vamos trazer o Zé Roberto aqui. Deixou ele esperando de propósito. De propósito, deixar esperar de propósito para realmente, numa ocasião especial. E hoje também é uma terminologia nova, é o mêsversário da Prever FM hoje também. Opa, que foi fundado em 22 de abril, 2 anos e 3 meses. Foi fundado em 22 de abril de 24 e hoje é mêsversário também. Mas, Zé Roberto, você, vamos usar as terminologias da nossa época, né? Você é oriundo do rádio, né, da década de 60, Zé? Da década de 60, exatamente, né? E começou na F8. Na verdade, Márcio, primeiro deixa eu cumprimentar uma vez mais vocês pela extraordinária ação que vocês desenvolvem no rádio, né? Eu tenho acompanhado, não muito, mas acompanho bem e sei do sucesso da Prever FM aqui na cidade de Botucatu, em toda a região. Então eu queria deixar aqui registrada essa homenagem e dizer que na verdade tudo começou, Márcio, e você pediu para falar alguma coisa relacionada à rádio especificamente, né? Na verdade, filho de ferroviário, eu fui fazer um curso que chamava na época CFT, que era na subida aqui do Pontilhão, bem aqui, próximo aqui da Prever FM. E naquela época a gente aprendia, não tinha ainda internet, né? A gente aprendia o código Morse, aquele pi. E coincidentemente, um cunhado, que era o Carlos Alberto Meluso, juiz falecido, né? Indicou para o Plínio Paganini dizendo que eu estava concluindo esse CFT e que eu poderia recolher notícias da UPI e da France Press, que eram organismos internacionais que só transmitiam notícias através desse que era o código Morse. Do código Morse. E eu acabei sendo levado lá para a rádio e o Plínio ficou naquela época muito feliz, porque até então o Pedro Rocha, que era um jornalista maravilhoso, apenas e tão somente fazia o informativo da rádio através de outras emissoras de rádio. Não eram notícias que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, digamos, a guerra do Vietnã, o que estava acontecendo lá, você colocava o fone aqui na rádio e já anotava a mão, porque ainda não tinha datilografia, anotava a mão e já o locutor já podia falar ao vivo. Você recebia por código Morse? Código Morse. Você conseguia? Conseguia. Eu acabei de concluir o curso. Não, mas quantas pessoas hoje conseguem? E aí, Zé? Aí com a evolução, e a rádio tinha de hora em hora o minuto da notícia. E muitas vezes, Lori, o locutor não estava ali na hora. E entrava o jingle já da chamada do noticiário. Aí o Zé Roberto, né, ia lá e já lia a notícia. Então foi assim que, na verdade, a gente começou. Quantos anos nessa época? Devia estar com uns 12 anos, não? Meninão. Era um moleque. Que coisa impressionante. E a gente começou, na verdade, fazendo isso. Caiu, digamos, no agrado da época do Plínio Paganini, do Pedro Rocha, porque ele até então só conseguia o noticiário através de outras emissoras de rádio e depois que já tinha acontecido, né? Era o chamado rádio escuta, né, Zé? Rádio escuta, exatamente. Eles passaram até então informação ao mesmo tempo em que o fato estava acontecendo. Isso foi maravilhoso, né, para eles. E também foi para mim que a partir daquele momento passei a, de uma certa forma, desenvolver mais o raciocínio aí para efeito noticiário, né? Comecei até a datilografar, né, naquela época.
E depois, alguns anos depois, veio a internet, né? Que coisa. Veio a internet, que foi a grande revolução, né? Na história do mundo, né? E que passou a ficar mais fácil, digamos, obter as informações. Mas a nossa modesta história no rádio começou aí. Tínhamos programas maravilhosos no rádio. Até o Louri colocou agora na tela ali, com tantos e tantos companheiros radialistas, muitos dos quais infelizmente já se foram, né? E que deram um destaque especial realmente ao rádio aqui na cidade. Pessoal, fiz uma pesquisa aqui no chat e das grandes vozes, o rádio de Botucatu, da PRF8, que hoje é Prever FM, mas nós temos todo o DNA da PRF8, né? Com certeza. O Zé Roberto Pereira tá lá, dentro de uma lista de grandes pessoas, Plínio Paganini, né? Santos Heitor, Adalberto Matos, enfim. Pierre Contessotti, né, Márcio? Você conviveu com quase todos, Márcio? Olha, com quase todos não. Eu cheguei a trabalhar uma fase com Plínio Paganini, com o Rubão. Com o Figueroa, o Zé Roberto, claro, dessa turma que está aqui na tela, com essas pessoas. E o Zé Roberto tá aqui porque começou com 12 anos, pô, aí tudo tá aqui, né? Eu não vou falar assim, pô, hoje teria aprendido, o Plínio estaria preso, né? Trabalho infantil. Mas assim, e a história, né? E o André tá com quanto tempo de rádio, André? Quase 30 anos já. Quase 30 anos, ano que vem faz 30 anos. Não é tão... não é tão novinho assim também, né? O ano que vem eu vou fazer 50 anos de comunicação. Nossa. 50 anos de comunicação. Comecei com 6, né? É verdade. Não, peraí, se eu for contar a época que eu ajudava o Márcio no estúdio com 9 anos, aí então vai dar um pouco mais. Peraí, você viu o que é? Deixa eu me reduzir com meus incríveis 3 anos e meio. Eu com 2, então eu sou aqui quem? Ninguém. Não, se você imaginar o que é a vida, né? Em 1988, 89, o André participava de um quadro que eu tinha no programa chamado Espaço da Criança. Um programa que eu tinha na Municipalista, de segunda a sexta pela manhã. E o André ganhou prêmios, respondia as perguntas e tal, e de repente começou a ir e começou a atender o telefone para mim. E a aí, história talvez, é a mesma, a história é a mesma. Quem diria que depois de tantos anos a gente fosse dividir a bancada aqui do primeiro jornal, né? Muito legal. Mas assim, Zé, era uma coisa impressionante o rádio, porque assim, pro jovem fala assim, por que esses velhos estão falando dessas coisas? Gente, mas a história, a essência do rádio, e a gente não se apertava, né? Com aperto a gente arrumava uma solução rapidamente. Tem algumas histórias, algumas a gente pode contar, outras não, claro, né? Mas assim, você não era o locutor só do noticiário, você não era só o locutor do programa musical, você fazia de tudo, né? Você inclusive foi narrador esportivo também, né? Narrador esportivo, e eu me lembro, cruzei com ele esses dias, inclusive aí no supermercado, com o Benedito Santa Rosa, apresentei muito no Reino da Gurizada. Olha só. O Reino da Gurizada aos domingos. Você sabe que aqui, em homenagem a essa época de ouro, quem não conhece aqui, não teve aqui, ou quem tá conseguindo ver pela câmera, tá vendo aquela bancada ali? Ela foi feita em homenagem a esse Reino da Gurizada, quando tinha os programas de auditório. Na PRF8. Então aqui, no nosso estúdio, tem aquilo ali para lembrar essa época de ouro. O Márcio cantou no Reino da Gurizada, Márcio? Olha, não, Você não passou na seleção? Fui bem no ensaio. E daí no domingo eu assustei com o Plínio e fui embora para casa. Deixei lá. Morava ali perto, né? Fui embora. O Reino da Gurizada era rival do Luiz Corulli. Foi um dos grandes ganhadores. Cantava, Nos grandes ganhadores do Reino da Gurizada. Ganhadores, cantava, ele era o ídolo, né? Maninho, né? Maninho, Renato Corulli, a Sônia, Mas o Benedito Santa Rosa esteve aqui nessa bancada também, ele ficou bastante emocionado, né? Nossa, emocionado. Porque fazia muitos anos que ele não tratava do assunto rádio, né? Inclusive na festa do Tanabata eu vi ele à distância, o Benedito Santa Rosa estava lá também. E foi um dos grandes apresentadores do Reino da Gurizada. Com certeza, o maior apresentador do Reino da Gurizada, com certeza. Que coisa. E tinha prêmio para criançada? Como que era? Como era? Conta. As pessoas não sabem o que era o Reino da Gurizada. O Reino da Gurizada era um programa que a F8 realizava aos domingos, às 10 horas da manhã, né? Lá no auditório, lotado. Sempre. Né? E apresentava música com cantores da cidade e da região. Vinham os cantores, crianças, só crianças. Que idade podia cantar? Só crianças. Crianças, chegava lá, vinha durante... E o Rivaldo, que nós citamos agora, acabou sendo um ídolo na época da criançada, porque realmente ele cantava muito bem.
Cantava bem. E acabou cantando todos os domingos. Ele ia todos os domingos e se apresentava lá. Acabou sendo alguma coisa maravilhosa esse programa, porque ele estimulava na época, né? As crianças, né? Ainda naquela fase de ficar em casa, de saírem no domingo com os pais, irem lotar o auditório, bater palma, cumprimentar, né? Aquilo que a gente vê hoje na TV aí com os programas de auditório era vivido lá atrás, no reino da gurizada. Olha que Isso coisa em que ano? maravilhosa. 1900, a vovó menina. Não. Eu tentei participar e tinha um ensaio aos sábados, né? Tinha. E assim, os que ficavam pro final foram os melhores nos ensaios. Eu fiquei um dos últimos. E aí, quando o Plínio Paganini abriu a porta ali e falou, próximo, eu assustei, porque o primo tinha um estrabismo muito grande assim, eu assustei, eu tinha 5 para 6 anos, né? E eu morava 2 quadras ali, né? Eu assustei, eu não vi ninguém da família, eu saí sozinho, atravessei o auditório, fui embora pela Cardoso, voltei para casa, meus pais esperando para ouvir no rádio ali, de repente falei, cheguei, eu não cantei. Ia cantar a famosa música O Bom Rapaz de Vanderlei Cardoso. Nossa, marcando pra nós agora. Agora não. Você lembra da letra? A voz não é a mesma. Mas isso é importante, né? Porque tinha o auditório, então você tinha que fazer o uso do auditório. E era bem usado com o reino da gurizada. Sempre, né? Todo domingo, né? Todo domingo. E tínhamos, né, na sequência depois com os apresentadores sertanejos, né? O Walter Contessotti, com o Sant'Angelo também, que trabalhou lá. Borboleta, que faziam também, no domingo, no fim da tarde, faziam o programa sertanejo, ao vivo lá. Com auditório também. Com auditório. Borboleta, famoso apresentador aqui da cidade. O Reino da Gurizada, ele, segundo informações aqui do próprio Benedito Santa Rosa, ele funcionou de 1940 na década de 1960, né? E eram crianças de 5 a 12 anos, Lorival, que você perguntou. E, Zé Roberto, e você que viveu essa época, o que representava a rádio para a cidade? A rádio era tudo. Nós não tínhamos outra forma de comunicação aqui na cidade. Não era a época da internet, né? Poucos tinham televisão, celular, pouca gente com televisão, então a rádio era muito forte, tanto é que o Plínio Paganini transformou-se numa liderança, a maior liderança aí que nós tivemos, né? Emílio Peducci e tal, mas o Plínio Paganini foi uma das maiores lideranças que a cidade teve em toda a sua história, justamente pela sua atuação no rádio. Nós tínhamos um programa que era o Palanque, que eu acabei apresentando junto com o Plínio e junto com Elias Francisco. Francisco. Durante um bom tempo. Depois o Plínio foi eleito prefeito, foi para a prefeitura e eu continuei apresentando o Palanque com o Elias Francisco, que era um programa assim de direcionar posicionamentos na cidade, né? Ele tinha uma influência muito grande. Postura muito forte, a né? ponto de tornar o Plínio o prefeito da cidade de Botucatu, né? Na época. Bom, e bastante interessante nessa história toda, porque a F8 e o rádio fazia. Existia uma rivalidade muito grande, porque a Municipalista apareceu em 62, né? E eu vivi também essa época. Por exemplo, se você gravasse um comercial na rádio, na Municipalista, se esse mesmo comercial fosse para F8, o outro locutor tinha que gravar. Ele não aceitava a voz de um concorrente na outra emissora. Então tinha que fazer tudo de novo, gravar tudo de novo. E a PRF8 começou em 39, tá? 39, só para as pessoas. 39. E é agora Prever FM. É agora Prever FM. Não mudou o nome, mas o DNA é o mesmo. E sabe, José Roberto e ouvintes, né? O rádio, mesmo com toda a tecnologia que você está vendo aqui hoje, né? A gente está sendo transmitido pela internet, por rede social, pelo site, pelas plataformas aí, né? Hoje é o site, Facebook e YouTube ao vivo. Tudo ao vivo. Além do rádio. Do rádio. E o aplicativo também. O rádio continua sendo a principal fonte de informação, de entretenimento, mesmo com toda a tecnologia. A tecnologia, ela serve como um plus aí, algo mais pro rádio. Isso é legal, né, André? Porque muita gente fala, o rádio vai acabar com a vinda da televisão. Não acabou. O rádio vai acabar com a vinda da internet. Não acabou. E continua sendo essa. E até na pergunta que eu fiz para ele, com relação ao que o rádio representava, eu até queria chegar nisso. Porque quando a gente conversa com pessoas de fora, por exemplo, atendimento de agências de publicidade que vem para Botucatu para anunciar, a gente tem um portal Acontece Botucatu,
E fala, mas o rádio em Botucatu ainda é muito forte. Essa é a informação que vem de fora. Acho que através de pesquisas, né? De sondagem que as agências fazem no município, sempre fala, mas o rádio em Botucatu ainda é muito forte. E eu fico pensando, mas o rádio em Botucatu, quer dizer, em outros locais o rádio acabou perdendo a força. Mas por que será que Botucatu ainda mantém essa tradição no rádio? Será que vem disso, dessa tradição lá de trás? Por que o rádio ainda é forte em Botucatu? Eu imagino que vem dessa tradição, né? E ele se mantém realmente aqui em Botucatu. O rádio é forte, a atuação de vocês é maravilhosa e, inclusive, direcionando muita situação aqui da cidade de Botucatu. O rádio hoje, ele funciona, especialmente aqui na cidade de Botucatu, como um verdadeiro órgão de apoio às grandes iniciativas, um órgão que direciona críticas, né, da população para que o município possa solucionar. Então, realmente, não sei se é especificamente, André, aqui em Botucatu, mas aqui eu tenho convicção da importância do rádio. E olha, a PRF8 teve Angelino de Oliveira, né, como diretor artístico, quer dizer, então você vê a importância das influências que ele criou na sociedade, a cultura, né, tudo tá ali. Ele tinha, olha, vamos resgatar isso aqui, tá? Ele tinha esse Hora Literária, eu não sabia disso, não é do meu tempo. Tinha ele que trouxe Alma Sertaneja, que trouxe muita coisa pro rádio, muita cultura também, era informação, era serviço, era companhia. Era tudo, né? A forma da pessoa se colocar no mundo era pelo rádio. Perfeitamente. Perfeitamente. E tem um detalhe interessante, o Zé Roberto vai se lembrar disso. Muita gente começou na F8 e partiu para grandes centros fazendo sucesso, né? Até pelo tempo que esse pessoal trabalhava, eu era bem criança, mas eu consigo lembrar, até porque eu sou cunhado do Néder, que trabalhou também com vocês nessa época do rádio, né? Néder Filho, né? Tudo maravilhosa. Odair Marzano, com certeza. Foi inclusive pro rádio do Rio de Janeiro, né? Antônio Moreno, dublador, inclusive, falecido recentemente. Antônio Eurico, que foi jornalista foi da Gazeta, da TV Cultura, da Gazeta. Meu amigo, o Antônio Eurico, inclusive, curiosamente, ele dormia na rádio. Olha só. Na F8. Tinha embaixo da F8, era alguns apartamentos lá no térreo lá, e ele morava ali, na verdade. Antônio Eurico, e acabou sendo um jornalista de muito destaque, Antônio Eurico. Uma pessoa maravilhosa, O próprio Oliveira Neto, né? Oliveira Neto, né? Oliveira Neto. Esse que eu citei, inclusive, o Pedro Rocha, foi um grande jornalista do passado, grande jornalista. Ele, inclusive, direcionou muito, na época, para a F8, para o Plínio Paganini. Ele conduzia os informativos todos, né? Nós tínhamos o Mundo em Marcha, que era da 11h30, meio-dia. Ele que coordenava todas as ações, né? Eu preparava lá mais ou menos as notícias e tal, e ele dirigia com uma habilidade perfeita. Esse foi um grande jornalista, Pedro Rocha. São pessoas, né, de respeito que tiveram passagem pela F8 no passado. Me lembro da F8 de entrar ali, a primeira sala à direita era do Plínio Paganini. E a mesa do Plínio Paganini, como que era a mesa do Plínio Paganini? Conta? Nossa. Você não enxergava o Plínio. Você não enxergava o Plínio. Tanto papel que ele tinha, né? A mesa do Plínio Paganini. Era uma coisa, né? Depois você entrava ali, que já era o auditório, à direita tinha onde ficavam todos os discos ali, né? Que era muito bonito, ver aquele lá no fundo, à esquerda, tinha o estúdio, assim, vamos dizer, né? Lá no fundo da esquerda, exatamente. Era muito bacana aquilo tudo, e né? o Plínio tinha coisas maravilhosas, né? O pessoal ia no médico e recebia uma receita médica, ao invés de passar na farmácia, né? Passava lá, subia a escadaria e entrava na sala direita, com a receita. O Plínio... E o Plínio agilizava, telefonava, entrava em contato, providenciava o remédio para o cidadão. Realmente era uma prestação de serviço. Era uma prestação de serviço contínua, né? Ele com aquela Kombi também no Dia das Mães, lembra? Quando fazia aqueles. Né? Na verdade, a F8 tinha duas grandes realizações. Era do Dia das Mães e a Olimpíada Infantil, né? O Dia das Mães, era realizada aquela festa na Praça do Para Todos, né? Uma festa maravilhosa, prêmios no comércio para todo mundo, e a Olimpíada Infantil, que foi o grande evento envolvendo as escolas de Botucatu, disputando futebol, né? Futebol de salão, em época do ano determinada.
foram duas grandes realizações da F8 no passado. E hoje tem a Olimpíadas Plínio Paganini, né? Que Homenagem ao dá Plínio. sequência Perfeitamente, que já é a sequência a esses daquela jogos que eram promoção. feitos. E tinha no rádio a importância do rádio nessa época, década de 60, 70, 80, né? Principalmente, né? Quando tocava uma vinhetinha, parava a cidade, que era o repórter Pópulo F8. Era legal. Se a notícia é extraordinária, vai informar o. E tinha até a trilha sonora que parava, né? Tinha É aquela chamada hoje da Globo, lá quando tem nota Plantão, extraordinária, plantão da né? Globo. E parava, porque era o repórter Pópulo. Casa Pópulo era Era uma coisa- casa de eletrodoméstico que tinha na Mando ali, Ali né? na A esquina do esquina. bosque ali, né? A esquina do com a Major Bosque, Nunes Cardoso. Lá atrás já tinha o nome Rights, já, tá vendo? Onde hoje tem como chama aquele negócio lá? Sereia, tá? Aqueles que vendem coisa do China. Sereia Store. Sereia Store. Sereia Store. Ali era a Casa Pópulo. Ali é Casa Pópulo. Major Leônidas Cardoso com a Mando de Barros. Era notícia extraordinária, algum fato urgente que estava acontecendo, né? E parava, né? Parava a cidade para puxa ouvir o vida. que tinha acontecido, né? É. E 99% foi quanto do bilhete, hein, Zé? Foi o quê? Conto do bilhete premiado, né? Era uma coisa impressionante, né? Virou, mexeu, alguém caía no conto do Cai bilhete. até hoje? Cai até hoje. ainda assim. Mas, ô, Zé, tem uma grande gafe da rádio, sim, aquela coisa, puto, falaram e não era isso. Tem alguma coisa assim, Zé? Tem várias situações curiosas, né? Deram notícia errada, ou mataram quem não morreu, sei lá, o que vocês fizeram O dele? que era mais comum mesmo era por ocasião dos eventos, e que em frente à prefeitura a gente fazia aquele ato cívico e a gente colocava, agora teremos o hino nacional brasileiro, e a gente colocava o microfone na boca das autoridades e tal. Então ouviram do Ipiranga. Isso. Eu não conhecia. Aí eu lembrei esses dias que o Belo e a foram cantar o hino nacional lá. Mas aí foi a questão do ponto aqui, principalmente Alcione. O Belo O retorno deles estava horrível. Não tava Eu sabendo. lembrei disso, mas nós tivemos muitas situações curiosíssimas, né? E foi uma época também totalmente diferente, o Lori e Márcio e André. Ellen. E Ellen. Foi uma época diferente, porque era uma época que nós tínhamos, por exemplo, tínhamos comícios eleitorais, não era só a internet, tinha comício, lotava, né? A rádio convocava, vai ter comício hoje na praça tal, lotação. Praça do Curió. Praça do Curió. E tinha, tinha E a rádio divulgava os comícios? Podia divulgar. Podia divulgar a realização de comícios. Hoje o candidato tal vai estar em tal lugar, hoje o candidato tal vai estar em tal lugar. Houve uma mudança muito profunda. Por exemplo, a primeira eleição do Plínio Paganini aqui, ele foi eleito vice, e o Peduti, que não era da chapa dele, foi eleito prefeito, porque a chapa era separado. Então ficou o Emílio Peduti prefeito, e ficou o Plínio, que era vice de outra chapa, como vice eleito. E eram concorrentes na rádio também. E eram concorrentes Eu acho na que rádio não tinha também. a rádio ainda. A Você podia municipalista votar não tinha ainda. prefeito de um e vice-prefeito vice do outro. Então, assim, eu e o Márcio, né? Eu sou candidato a vice, o Márcio é prefeito, mas a gente não olha na cara do outro. Não tem problema nenhum. Eu tô no partido A e no partido B. Ganhou eu, ganhei ele. Então ele é o prefeito, eu sou o vice. Exatamente. Ixi. Você vê que coisa Ficava um cantinho do castigo ali para aprender assim. Aí o vice desfazia tudo. E aí morreu o prefeito. E houve o fato. E aconteceu. O Emílio Peduti morreu. Peduti faleceu. Que era o prefeito. E o Plínio Paganini assumiu. Exatamente. Que loucura. Aí você Aconteceu. chega lá com a tua turma, que não era a mesma turma do outro, aí É uma mudança profunda, né? Aí você aprendia a fazer política, né? tem que fazer, Eu estava né? falando dos comícios, mas tem tanta situação curiosa, né? Que foi verificado. O Lodi perguntou de alguma coisa curiosa aqui. Eu estava me lembrando agora aqui de uma situação, até por curiosidade, né? De que eram contratados na época pessoas para, depois que o candidato falava, eram colocadas pessoas na frente do caminhão, porque era caminhão, né? Caminhão. E o candidato subia nas costas desse cidadão, e esse cidadão levava o candidato no meio do povo, e no microfone, fulano de tal é carregado pelo povo da Vila Maria, e não sei das quantas, da Vila dos Lavradores e tal, né? O Plínio era gordinho. Era tudo contratado. O Plínio era gordinho. E numa das, não foi o Plínio, mas também não vou citar que é chato. Numa dessas, pegaram uma pessoa magra, coitada, colocou na frente. A hora que o candidato subiu, foi pro chão. Dois pro chão. E era
era carregado pelo povo. Mas tem coisas, né? Bom, a gente está conversando com o Zé Roberto Pereira, advogado, também radialista por muito tempo, falando da época de ouro do rádio aqui em Botucatu, na nossa entrevista número 1000. A gente vai fazer um intervalo, já nós voltamos. 3440-1009 é o nosso WhatsApp. Se você se lembra do Zé Roberto falando no rádio, transmissão esportiva, fazendo palanque, fazendo comunicação total. Já pensou comunicação total das agora, 10 horas da manhã. Chamava comunicação total? Comunicação total. Você entra em contato com a gente também, já nós voltamos. Primeiro Jornal, Prever FM, entrevista. E a nossa entrevista hoje é a entrevista de número 1000 do Primeiro Jornal nesses 2 anos e 7? 2 anos e 3. 2 anos e 3 meses da Prever FM. E nós estamos recebendo hoje José Roberto Pereira falando a respeito da época de ouro do rádio. Alguém mandou uma mensagem aí. O Bruno Almeida mandou na live do YouTube: meu pai participava do Reino da Gurizada. Muito boa essa recordação. Legal. Marinho Almeida cantou muito tempo no Reino da Gurizada também. Marinho Almeida canta até hoje nos carnavais botucatuenses, né? É isso aí. Cantora da época, maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma história curiosa da F8, né? Não sei se eu já contei aqui no ar. Muita gente já ouviu essa história. Conta, André. É porque antigamente tinha tinha que fazer teste para o locutor. É verdade, eu fiz também. E aquele auditório da F8, pelo menos no teste que eu fui, ficava cheio de gente. Não era uma pessoa só, vamos fazer entrevista com uma pessoa. É como se fosse um concurso mesmo. Então, tinha muita gente sentada ali, o Plínio ficava. Eu fiz isso, acho que se eu não me engano, foi em 1998, um pouco antes de morrer, porque ele morreu em 98, né? Ele morreu em 97. Não, perdão. Ele morreu em 97. Foi 96 quando eu fui lá. Ele morreu em janeiro de 97. 3 de janeiro de 97. Incentivado pelos colegas da escola, por causa da mudança de voz, já tinha uma voz um pouco mais grossa e tal. Vai lá, vai ter um teste lá. E sempre gostei de rádio, né? Então, em 96, eu fui fazer um dos testes lá da F8. Já não era um tempo, acho, daí eu até vou depois pedir pro Zé Roberto lembrar como é que era essa questão de seleção, mas ainda com muita gente. Então ficava o Plínio ali na gravadora, sentado num balcão, ou aqueles gravadores de rolo, aí você entrava num estúdio lateral que tinha o vidro, e eles davam uma folha de sulfite, não era nem sulfite, era um papel mais fino ainda, que era usado com carbono, né? Era batido em 2 vias, uma pro técnico e uma pro locutor. E aí o carbono estava fraco? Não sei se propositalmente ou não, o carbono estava fraco mesmo e vinha tudo falhado as letras. Nossa. E você tinha que sentar lá com 16, 17 anos, tinha 16 anos na época. E tinha que ler aquilo ali com o Plínio sentado olhando a sua cara. É óbvio que era muito nervosismo, você não tinha condição de fazer aquele teste com uma qualidade boa. Eu também nunca tinha trabalhado em rádio, então passei por esse teste. Aí no final o Plínio, eu trabalhava de office boy na época, num escritório de advocacia da minha irmã. E aí o Plínio, eu saí, o Plínio olhou e falou: não, você não serve pra locutor. Continua, você faz o quê? Eu falei: eu sou office boy, então continua de office boy lá, porque pro locutor você não serve. E o Plínio, quando ele era bom, mas quando ele queria dar bronca, ele sabia dar bronca, não? Ele sabia dar cada dura no pessoal, que não era fácil, né? O pessoal tinha medo do Plínio, né? Eu trabalhei pouco tempo com o Plínio, né? E quando ele chamava para dar uma volta de Kombi, vamos até a ferroviária. Nessa ida da Marechal Deodoro até a ferroviária, aí você voltava santo. Dizem as más línguas, comigo nunca aconteceu, mas é uma época que o Plínio era dono da rádio e também presidente da ferroviária por muito tempo. Né? Eu queria fazer um pedido aqui no ar, se alguém tiver algum acervo da PRF8, vinhetas, fotografia, aquele microfone, eu tenho muita vontade de recuperar aquele microfone e ficar no palanque. Eu pesquisei aqui, diz que tem quem que é esse tio Nelson, Márcio? Falaram que aqui tem o tio Nelson que tem um acervo grande, né? Não sei se a família dele ficou, não conheço esse tio Nelson. A família do Figueroa pode ser que tenha alguma coisa. Não, acho que não. O Nica, será que não tem? O Nica do Museu do Ferroviário? Então, ser. Olha, eu só contar, aqui na nossa rádio nós temos um espaço que a gente poderia criar alguma coisa, né, Márcio? Guardar alguma coisa, esse acervo, para que isso não se perdesse, porque, veja assim, deve ter alguém hoje que está cuidando de algumas coisas, mas daqui a pouco o herdeiro dessa pessoa talvez não tenha o mesmo interesse, tá? E acaba se desfazendo, às vezes está jogando fora, porque para as novas gerações que vai receber isso, talvez não tenha valor nenhum.
Tá? A gente tem. Agora, guardar isso aqui é preservar essa história, Preservar a guardar história. isso. Verdade. Né? Não tem valor econômico nenhum, mas valor histórico tem muito. Então hoje pode estar com alguma família, alguma coisa, daqui a pouco o neto, o bisneto fala, o que é essa porcaria aqui? E vai jogar até fora, né? E aí, se trouxer para cá, nós vamos conservar. Você sabe que, Lori, falando desse aspecto aí, nós tivemos uma pessoa maravilhosa, o Márcio conheceu, você também com certeza, o André também, que foi o Santos Heitor Titon, que foi uma pessoa maravilhosa, né? E que numa época em que nós não tínhamos internet, ele unia 2 fios e fazia falar. Né? Ele tinha um conhecimento técnico, coisa assustadora na época, né? E ele com certeza deve ter deixado aí com o seu César Titon, né? Algum acervo, alguma coisa que seria realmente maravilhoso essa ideia do Lorival Panhosi. Daqui a pouco se perde, né? Parabéns, a ideia é maravilhosa. Pro filho, pro neto, o bisneto fala, o que é isso aqui? Verdade. Não significa nada para mim. Ô Zé Roberto, e tinha uma concorrência muito interessante e a F8 fazia questão de em primeira mão divulgar o disco do Roberto Carlos, né? Era uma coisa doida, né? O Rubão ia para São Paulo, nossa, trazia, voltou um carro forte de São Paulo, porque trazendo o disco do Roberto Carlos, né? Era aquilo que a gente comentou, né? A rivalidade de rádio no sentido de divulgar na frente, né? De sair por isso, quando começou a trazer noticiário mais rapidamente do que estava acontecendo, olha, a guerra do Vietnã explodiu hoje tal coisa lá, olha, morreu o líder britânico Winston Churchill, que na época era uma liderança, né? Então, quem trazia a informação primeiro, parece que tinha um destaque, parece não, tinha mesmo um destaque. Então, o disco do Roberto Carlos, que na época era disco mesmo, né? Não era outra coisa, né? Antes de, quando estava para lançar, a F8 já mandava para São Paulo, para gravadora, já tinha os esquemas lá para poder trazer antecipadamente para Botucatu, para a gente tocar primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma passagem que eu sei que o Néder me contou, né? Que a F8, a municipalista tinha recém-inaugurada e na cobertura, porque as rádios faziam a cobertura de desfile, escola de samba, 7 de setembro, aniversário da cidade, e as rádios estavam presentes em tudo, né? E que parece que o Peduti convidou a equipe da F8 para transmitir conjuntamente com a municipalista. Quer dizer, os locutores já experimentados, já tarimbados da F8, transmitiram para a municipalista. Isso aconteceu, né? Aconteceu. Foi um convite feito na época pelo saudoso Emílio Peduti e que teve a anuência, né? Do pessoal do outro lado. Então, foi bonito. Que coisa interessante. Não lembro tantos detalhes, mas eu sei que foi realmente um momento muito bonito, histórico, né? Histórico. De reunir duas partes, de uma certa forma, antagonistas aqui na cidade, sob o ponto de vista do rádio, né? Eu até pus na pasta Comp, primeiro jornal, Ellen, um áudio, eu não sei se vai sair certo, tentei baixar aqui o perfil Memórias Botucatu do Nenê Bueno, tem muita coisa resgatada. Tem muita coisa do Nenê. E eu achei aqui a abertura do Palanque. Olha só, gente. Não sei se é aquela antiga mesmo, eu não sei se é aquela antiga mesmo, mas se vai ser possível a gente ouvir ela aí. 8 horas da manhã. Qual lugar da pasta Comp? Comp, primeiro jornal. Eu gostava dessa. 8 horas da manhã era. Quando entrava isso, parava a cidade. Você participou alguma vez da piada do dia? Você foi o Chiquinho alguma vez, não? Que o Elias Francisco foi o Chiquinho. O Chiquinho inúmeras vezes. Inúmeras era vezes. o Professor Plínio e Chiquinho, né? E era bacana, né? Aquela do Plínio sobre o Elias dando aquelas duras nele, né? E dava até no ar, né? Dava. E o Elias, sempre aquele todo respeito pelo Plínio. O Plínio era o paizão dele, era tudo, né? Então vamos tentar ouvir agora, eu acho que né? E vocês que estão acompanhando o primeiro jornal, essa foi a abertura do programa Palanque, talvez o programa jornalístico mais importante que o rádio botucatuense já teve. Vamos ouvir. No ar. Mais um programa campeão de audiência. O Palanque.
FM8 e a hora certa. Botucatu pontualmente 8 horas. Não, pode Acho subir, que é pode deixar. subir. Pode subir, essa aqui é a principal. Pode deixar. Não, pode deixar alto agora, esse que é o principal. Esclarecimentos precisos. Notas esportivas. Palanque, uma tribuna livre. Palanque, uma tribuna verdadeiramente popular. Essa era a abertura, é claro que numa nova roupagem, numa nova fase. O Adalberto Matos. Adalberto Matos. A rotação tá meio diferente aí e tal, né? Mas a voz do Adalberto Matos que fazia a abertura do Palanque, né? Deu muito saudosismo em muita gente aí, porque Nossa, essa música tocava todo dia. Vamos tentar fazer uma adaptação, Márcio, com essa música, com a sua voz, alguma coisa assim. Vamos tentar fazer uma adaptação. É uma fase, talvez os mais novos, né? Falam assim, o que é isso? Que música é essa? Mas essa era o que tocava o rádio em Botucatu, né? E chamava a atenção de toda a população por muitos anos, décadas a fio aí, na situação do rádio, na situação da cidade, no dia a dia da cidade, né? Bastante interessante. Ô Zé Roberto, tem algum fato bastante, além de um que você já contou, por exemplo, teve alguma notícia que foi uma notícia marcante na cidade que você foi obrigado a dar, o falecimento, um acidente, aquele acidente com o pessoal do beisebol, você também estava na rádio já naquela época? Eu estava na rádio. Mas nós tivemos, Márcio, tantas informações, né? Tivemos tantos acontecimentos tristes e algumas notícias também maravilhosas, né? E a gente não gosta muito até de tanta lembrança assim. Gosta de lembrar das coisas boas. Por exemplo, eu acho que um dos grandes acontecimentos que não foi em Botucatu, foi mundial, e que a gente conseguiu na época divulgar eu acho que foi a descida do homem na Lua, né? Da Apollo 11, né? Com o Neil Armstrong. Inclusive ontem completou aniversário. Exatamente, por isso que eu falei. É o Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e Michael Collins, olha que coisa maravilhosa. 20 de julho. Então, eu vi ontem pelo noticiário aí 57 anos já do homem ter pousado na Lua. E talvez tenha sido a grande notícia, né? Transmitida e que com benefícios inclusive para o resto da humanidade a partir dali. Mas tivemos sim, Márcio, muitas notícias, muitos fatos tristes também envolvendo aqui a cidade de Botucatu e que o rádio na época e hoje também divulga, né? Infelizmente tem essa entre aspas, obrigação de divulgar para a sociedade. Né? E aquela história aqui que vendeu tanta vela porque ia acabar, como que foi aquela história? Ia acabar o mundo, né? Teve isso também, né? O Zé Roberto não estava mais no rádio nessa época, na F8 nessa época. Foi mais recente, né? Foi mais década recente. De 90. E houve uma divulgação que o mundo poderia se acabar, eu acho que foi um pouco antes da virada do milênio, alguns anos atrás e tal. E muita gente procurou as velas, né? Que o mundo ia acabar. Pra ver a importância do rádio, como as pessoas acreditavam no rádio, né? E teve também talvez tenha sido uma fake news, né? Que tinha no auditório da F8 tinha a Pedra da Lua, né? Que também foi uma coisa assim, que muita gente fazia assim, aquela via crucis ali vou ver a Pedra da Lua, tá lá na F8. Não era da Lua, né? Mas, né? Você sabe era do Rio Bonito. Nós tivemos, entre coisas curiosas, naquela época que tinha o programa, tem até hoje, né? Tinha programa também político no rádio. E uma época houve um atrito num programa político lá, que precisou inclusive ter interferência do Plínio, interferência da direção da rádio, porque o pessoal do partido brigou, porque o candidato, fazendo horário político, começou... gostaria de dizer ao bairro tal que eu adoro esse bairro, nesse bairro
eu me casei pela primeira vez. Nesse bairro eu me casei pela segunda vez. Nesse bairro eu me casei pela terceira vez. O cidadão que era o candidato a prefeito, que estava do lado dele, deu um pontapé e teve atrito lá dentro. Para de casar, não vamos perder a eleição. Que loucura, né, gente? Isso acontece. É muito casamento, né? E às vezes algumas notícias sendo dadas, né? Naquela época você não tinha câmera dentro do estúdio, né? Era não sei o quê, né? Não fala isso, que não foi, não aconteceu, né? Era terrível, né? Mas assim, são momentos históricos que fazem parte da história de Botucatu, e o André lembrou bem, né? Botucatu sempre teve essa tradição no rádio, gente, sempre teve. E outro dia o André e o Júnior no Acontece no Ar estavam dizendo parece que o Sérgio Reis comentou alguma coisa de Botucatu. Numa live na pandemia. Que começou a divulgar o trabalho dele aqui na F8. Citou a F8 como uma rota de passagem dos principais cantores sertanejos da época. E para fazer sucesso tinha que passar na F8. E foi mesmo. Que loucura, que loucura. E desses momentos que você passou no rádio, Zé, é difícil enumerar, né? Um mais marcante que o outro, né? Você teve bons momentos no rádio, né? Bons momentos. Eu acho que tudo foi importante, né? Algumas situações mais curiosas, e eu tenho que dizer isso, foram vividas exatamente com o Plínio Paganini, porque eu morava aqui na Vila dos Lavradores e o Plínio também morava na Vila dos Lavradores. E ele ia logo cedo lá para a rádio. E eu acabei, nesse embalo, pegando carona com ele aí. Andou na Kombi, então? Andou na Kombi? Andei na Kombi. Então foi um momento maravilhoso, né, da minha vida, que eu estava criança ainda, jovem ainda. Então eu ia com o chefe, olha que coisa. Que legal. Olha que coisa bonita, gostosa, né? Ia com o chefe para trabalhar. E chegávamos cedo lá na rádio e já no basquete, já na atividade. Isso foi muito bom, né? Foi ali que de repente eu comecei a atuar em função de ler noticiário e tal. E foi ali que de repente eu acabei me enveredando pela profissão, né, de advogado, que eu atuo até hoje. Inclusive foi por isso que eu me enveredei, inclusive pela área criminal, atuando no Tribunal do Júri, justamente por essa atuação lá atrás, né, em que você sem querer desenvolve oratória, e em função disso eu agradeço a Deus por ter me permitido tudo isso. Para você ter uma ideia, amanhã às 9 da manhã estarei entrando no júri aqui em Botucatu. Olha que maravilha. Entendi. Essa entrevista 1000 quase que não acontece, porque a gente tinha marcado, daí ele me ligou e falou: Márcio, eu tenho o júri quinta-feira. Tem o júri amanhã. Aí a gente fez um remanejamento aqui, né, para que o Zé Roberto participasse da entrevista número 1000. E tem um detalhe interessante, né? Uhum. No ano de 1980, o gerente da Municipalista reuniu a equipe e falou assim: gente, nós temos a oportunidade de contratar o maior nome do rádio para nossa equipe. Aí falou: como assim, né? E todos jovenzinhos, imagina, em 1980 eu tinha 19 anos. O Zé Roberto Pereira abriu uma conversação, o Zé Roberto não sai da F8, né? Porque quando você ia fazer uma transmissão, aí você olhava lá, o Zé Roberto Pereira chegava de paletó e gravata, tal, e a nossa equipe falava assim: putz, vamos ter que encarar esse cara agora aqui, né? E conseguimos, gente, em 1980 trazer o Zé Roberto para trabalhar na Municipalista. Verdade. Ficou lá 2, 3 anos, 4 anos, tal, não sei o quê. Transmitimos futebol, transmitimos grandes eventos. E aí a minha admiração por ele, que já existia, aumentou ainda mais, porque trabalhava do lado dele ali, sabe? Ele terminava o programa, eu entrava, era muito legal mesmo. Foi uma época realmente que ele nos ensinou muito, né? Trazendo toda a sua experiência já vivida no rádio, a gente aprendeu muito com o Zé Roberto Pereira, e eu tenho certeza que quem acompanhou esse nosso bate-papo também não ligou, não mandou mensagem, mas realmente acompanhou, e os mais antigos, né, relembraram bons momentos do rádio. Perfeito, Márcio, perfeito. Aqui o Bianchi, por exemplo, falou que trabalhou na F8, muita gente trabalhou, inclusive. Verdade. Né? Trabalhou lá na década de 90, Clóvis Carmona, Elias Francisco, seu Heitor, o Joãozinho. Ele lembrou de alguns outros nomes aqui: Edmundo Anselmo, o próprio Plínio, Plininho, Dona Buriti. Pessoas que trabalharam na época deles. Com muita saudade, ficou emocionado de ouvir aqui a abertura do palanque. Que legal. Tenho certeza. Maravilha. Mas emocionou mesmo.
eu não sei, a gente pode pesquisar, né? E se houver autorização, né? Não sei, porque é uma música, não é uma música nacional, a gente pode até usar na abertura do programa aqui. A abertura do Palanque. Nós vamos usar. Não, tô dizendo, eu não sei se existe o direito autoral, alguma coisa assim. Ô, José, dá pra brigar, né? Dá pra brigar? Vamos, viu? O curioso que o André falou, e é verdade, naquela época, o rádio, você tem uma ideia, transmitia baile em clube. Agora, o que você vai transmitir baile no clube? Não é? Naquela época. Se reinventava cada vez, né? Era uma reinvenção. Era uma reinvenção. Desfile de fantasia, né? Ele falou que desfile, imagina, vem agora a próxima candidata com vestido longo, com uma arara na cabeça. Como é que você vai definir uma coisa dessa, né? Transmitido não dá. Então era uma loucura que o rádio tinha que fazer. Não tinha que fazer. Desfile de escola de samba já era uma loucura. Vem a escola de samba com as suas tradicionais cores. Ainda tinha musiquinha ainda pra pegar. Tinha tudo isso. Tá Enfim, gente, muito legal ter o José Roberto Pereira aqui. Muito obrigado. Imagina. Venha mais vezes. Foi um prazer. Sinta-se em casa aqui, né? Para participar, para opinar. Afinal de contas, você tem um marco na história do rádio, da advocacia de Botucatu também, José Roberto Pereira. Foi um prazer, não, Olival? Ter o Zé Roberto aqui. Há tempo que eu queria ele aqui, mas o Márcio, não sei porquê. Dificultava. Ficou dificultando. Tinha que ter uma data marcante. Tinha que ter a edição número 1000 aqui do primeiro jornal. Muito obrigado, José. Eu agradeço. Saúde pra você, viu? Muito agradeço, obrigado. Márcio, agradeço a todos vocês, viu? Foi um prazer enorme estar aqui e especialmente prazer por estar falando algo extraordinário da minha vida, que foi a atuação no rádio. Muito obrigado, Zé. Obrigado a vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.